Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao Tudo Mastigado. Eu sou o Lucas Paulo, professor de Geografia e Atualidades, e a gente está trocando um monte de ideias aqui acerca da Latinoamérica. E a gente conversou um pouquinho sobre uma construção contemporânea de como vai rolar o México, de como a gente vai ter uma geopolítica em Cuba, só que faltam alguns pontos assim para a gente fechar esse... A gente pode falar dessa região de América Espanhola, principalmente, e também de tratar questões que são um pouco mais contemporâneas. A gente lembra que a gente estava falando do fim de um período chamado período especial. O que é esse período especial, gente? O período especial cubano é aquele momento da história onde Cuba, a partir dos anos 60, começa a ser financiada pelos governos soviéticos. O período especial cubano, ele vai se findar com uma política soviética que a gente falou que é a tal da perestroika. A reforma econômica ocorrida no governo de Mikhail Gorbachev vai fazer com que os investimentos que Cuba recebiam comecem a ficar cada vez mais escassos. E com isso, a gente vai ter um processo de crise econômica em Cuba. Essa crise econômica, gente, deixa o país extremamente exposto durante os anos 90, fazendo que ali, na entrada do século XXI, o governo de Fidel Castro já começasse a flexibilizar algumas questões. E aí, existe alguns debates aqui. O Fidel Castro ele concebia essa ideia de flexibilizar a economia como algo relativo a abrir espaço aos seus inimigos. Ele acreditava que Cuba só deveria abrir a sua economia na medida que fosse necessário. Se não tivesse opção, aí Cuba deveria fazer aberturas lentas e graduais dentro da economia. E aí a gente vai ter, por exemplo, a autorização, a gente ter criação de impostos, a gente vai ter a criação de algumas cantinas, de alguns táxis, de abertura para o turismo. Tudo isso vai vir num momento onde Cuba, durante o século XXI, está mostrando um pequeno dinamismo econômico. Só que é importante a gente falar sobre Cuba, que o tal do Fidel Castro, ele morre. E o Fidel, que era o líder tradicional da Revolução Cubana, ele vai ser substituído pelo seu irmão, um rapaz chamado Raul. E é importante salientar, tá, que o Raul Castro ele já está no governo ali desde o momento em que Fidel fica doente. Fidel fica doente anos antes e Raul Castro já começa a administrar o território cubano. E o tal do Raul Castro ele vai ser importante porque ele vai ser um cara mais flexível. Esse é um rapaz que vai gerar uma aproximação com o governo Obama, com o governo dos Estados Unidos. E aí eles se encontram, dão aquele aperto de mão e falam: e aí, brother, tá tudo certo? Por que a gente não resolve abrir as embaixadas? Eu abro a embaixada nos Estados Unidos e você abre aqui em Cuba. Gente, é importante salientar, tá? Rolou uma aproximação. Só que isso é uma aproximação. O embargo econômico acabou? Não, gente. É uma aproximação diplomática que está rolando durante esse governo Obama, entre Obama e Raul Castro. O governo Trump agora fez o quê? Deu um passo para trás. O governo Trump está diminuindo essa política de aproximação entre Estados Unidos e Cuba. Além disso, por falar no tal do governo Trump, a gente precisa falar das questões contemporâneas do México. A gente viu lá na aula de América do Norte que existe um processo de aproximação entre o México e os
Estados Unidos relativa a um novo acordo comercial, que vai abrir espaço para os carros mexicanos dentro do contexto americano. Só que olha só, o México, em relação ao governo Trump, ele vai ter um problema muito importante, que é um problema que envolve alguns debates que são problemáticos do México, algumas questões socioeconômicas que acontecem no México, só que também envolve muito da xenofobia dos norte-americanos em relação aos mexicanos. O México, por conta de suas elevadas desigualdades sociais, é um país que vai ter como fatores muito presentes o tráfico de drogas, a gente vai ter o tráfico de drogas como um fator muito presente. Além disso, o baixo dinamismo econômico e a proximidade com os Estados Unidos faz com que o México desenvolva diversas correntes de emigração. Tudo isso em um contexto de elevada violência urbana. Se eu pudesse dar um estereótipo para o México, eu diria que ele é um país subdesenvolvido que está começando uma emergência econômica. Traduzindo, tem características de países pobres, só que começa a acumular dinheiro. Só que essa acumulação de capital, gente, ela é uma acumulação baseada na concentração de renda. Então, é um país com elevada concentração, com elevada desigualdade. Agora, preste atenção aqui. Galera, o que está acontecendo, então? Desde 1911, opa, muito tempo, né? No México, a gente tem a construção de alguns movimentos revolucionários que visam literalmente combater essa desigualdade, essas disparidades sociais. E aí a gente precisa falar no movimento, e aí tem que ser de vermelho, tá? No movimento zapatista. Galera, olha só. Lá no início do século XX, vai ter um cara chamado Emiliano Zapata, que ele pregava que o México deveria ser um país que possuísse uma autonomia política e econômica. Não dava para a gente ficar na mão dos Estados Unidos. Então, por isso, ele desenvolvia um discurso que tentava fomentar processos revolucionários. Então, a gente vai ter discursos revolucionários dele em 1911, gerando o que a gente conhece como rebelião ou revolta de Chiapas. Um estado lá da região sul do México começa a desenvolver uma série de manifestações baseadas o quê? Na ideologia revolucionária de Zapata, de tornar o México o quê? Um país com autonomia prática. E aí, galera, presta atenção, tá? Porque esse movimento zapatista, ele faz barulho em 1911? Faz, ok? Só que ele também vai fazer barulho no ano de 1994. O movimento zapatista, no ano de 94, ele vai fazer o quê? Críticas à aproximação com os Estados Unidos. É só você pensar que em 94 os Estados Unidos vai pegar o petróleo mexicano, né? Ele vai pegar as fontes de petróleo mexicana porque ele resolveu o efeito tequila, cobrindo o prejuízo. Gente, então o movimento zapatista, ele é um movimento que existe até hoje, tá? Em diversas regiões do México, que visa o quê? Uma revolução que traga, de fato, a autonomia. Só que, galera, olha só.
Falar em contexto de Latinoamérica não é somente falar de Cuba e de México, tá bom? A gente vai ter alguns outros países na América Central, e aí a gente vai citar dois que são extremamente importantes, que vão ser fundamentais para a gente entender essa construção geopolítica que a gente está desenvolvendo, tá? Agora, olha só, presta atenção. Desde o início do século XX, a gente vai ter o projeto de construção do Canal do Panamá em curso. E aí, qual é o objetivo do Canal do Panamá? Presta atenção aqui. Galera, o objetivo da construção do Canal do Panamá é fazer essa conexão entre o Oceano Pacífico e o Oceano Atlântico. Galera, essa questão de fazer uma aproximação dos dois oceanos, de fazer o deslocamento entre os dois oceanos, é fundamental para que a gente entenda uma construção geopolítica do século XX. Por quê? Ao mesmo tempo que a gente teve tentativas francesas, a gente teve a França tentando dominar esse canal, a gente vai ter mais recentemente os Estados Unidos. Os Estados Unidos também quis dominar esse canal. E durante muito tempo, esse canal ele foi utilizado pelos Estados Unidos. Um grande uso dos Estados Unidos para esse canal foi revitalizar as suas tropas no Oceano Pacífico durante a Segunda Guerra Mundial. Então perceba a questão estratégica que envolve o Panamá. Falar no Panamá é falar numa questão política extremamente estratégica. Desde 97, o Canal do Panamá está sob administração panamenha, tá? Totalmente panamenha. É claro que a gente tem influências norte-americanas até hoje, sim, beleza? Além do Panamá, a gente precisa construir um pensamento que é muito atual, tá? É muito atual porque é uma crise que está rolando agora. A crise na Nicarágua, galera. A gente vai ter um rapaz chamado Ortega, que ele vai ser considerado atualmente um cara que está fazendo um governo que não respeita as manifestações populares. O que aconteceu? Lá nos anos 70, em 79, o tal do Ortega, junto com uma galera, começou a fomentar um fenômeno que a gente denomina como Revolução Sandinista. A Revolução Sandinista, gente, ela vem num momento histórico semelhante ao momento da Revolução Cubana. Quando a Revolução Cubana está rolando e está acontecendo esse rompimento do poder dos Estados Unidos na América Central, a gente percebe que os Estados Unidos ele vai incentivar e vai fomentar e financiar diversos governos militares por toda a América Latina. O Brasil é um exemplo e na Nicarágua também teve. Em 79, o movimento sandinista vai fazer uma revolução que vai depor os aliados norte-americanos do poder. E aí, com isso, ele começa a construir um governo de base popular. Só que esse governo de base popular, gente, ele vai ter uma continuidade que vai durar até hoje. Diversos governantes, tá bom? Só que esses governantes se utilizam desse governo de base popular para manter o seu partido no poder, o Partido Sandinista. O problema é, o que está rolando na Nicarágua é que atualmente a Nicarágua ela passa por uma crise econômica, por um momento de instabilidade. Frente a isso, o que o Ortega está sugerindo para a população? Algo que todo mundo adora, né? Ele está sugerindo reforma da Previdência. E aí, amores, vamos? Eu não sei se você ouviu, tá? Mas o Amós riu. Ele está sugerindo que os trabalhadores fiquem mais tempo no mercado de trabalho, para não falar que irão trabalhar até a velhice. Só que olha só, presta atenção aqui. Essa vai ser uma política bem aceita? Galera, não vai. Isso tem gerado uma onda de manifestações
que tem gerado por parte da população um desejo popular, tá? Da antecipação de eleições. A galera tá falando, a eleição tem que ser antecipada. Por quê? A gente quer a saída do Ortega. Porque o Ortega ele tem sido mais ditatorial que o Sornosa, que era o ditador de 79. O que está acontecendo lá até hoje? O pau tá quebrando. A criança está chorando, a mãe não está vendo. E com isso a gente percebe o quê? Um contexto de extrema instabilidade nessa área de América Latina. E aí a gente está pegando principalmente América Central e América do Norte. Galera, olha só. Vamos aqui para o nosso quadro, na nossa questão de geografia. Olha só. Presta atenção aqui. Opa! Galera, aqui a gente começa a perceber algumas coisas. Essa é a questão de biologia, ok? Vamos lá para a questão de geografia. A gente começa a perceber algumas coisas. Alguns pontos principais que a gente vai construir nesse momento aqui. É a outra. Nesse momento de conflitos dentro da América Latina, a gente tem que perceber que estão acontecendo problemáticas relacionadas à ação imperialista de diversos países da região. E aí ele coloca aí na nossa questão 3. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já deu uma olhada no nosso material? Galera, presta atenção no nosso material, que o material é muito bom. Não, compra aí, baratinho, vai dar tudo certo e você vai utilizar muito para o seu estudo. Olha só, vamos ler o tal do enunciado e depois a gente lê o texto. A Revolução Mexicana, iniciada em 1911, trouxe à tona a organização e a luta de populações camponesas de origem indígena que até hoje utilizam esse movimento como símbolo. A eclosão da Revolução Mexicana pode ser explicada pelos seguintes motivos. Galera, olha só, o que o texto fala? A Revolução é uma súbita imersão do México em seu próprio ser. É uma busca de nós mesmos e um regresso à mãe. Nela, o México se atreve a ser. Galera, o Otávio Paz, nesse texto aí, ele está falando, o México vai ser México. E não vai ser um país que responde aos mandos e desmandos de outras nações. Olha só a letra A. A pergunta é, a eclosão da Revolução Mexicana pode ser explicada pelos seguintes motivos. O que explica? A influência do ideário positivista e a atuação dos científicos nos movimentos camponeses. Gente, ele está falando de origem indígena, tá? Então a gente não está falando de uma população que está necessariamente inserida no contexto das camadas sociais com maior poder aquisitivo, beleza? A gente está falando da galera que sofreu o processo de colonização e não dos descendentes de colonizadores. B. A luta do campesinato pela própria propriedade da terra e as reivindicações de setores burgueses por um maior espaço na política. Vamos deixar essa bem encostada aí, hein? Vamos para C. A necessidade de uma modernização capitalista e o desejo da burguesia pela ampliação da influência do capital francês no país. Gente, os zapatistas lá, eles queriam o quê? O México ser México. Então, o objetivo não é influência de ninguém. O objetivo é autonomia, beleza? Não podemos marcar nem C nem A. Agora vamos ver D. União dos liberais e dos comunistas mexicanos contra o porfiriato e o interesse dos grandes proprietários na aliança com o capital inglês. Gente, 1911 a gente está falando principalmente numa expansão de influência norte-americana. Esse é um momento onde os Estados Unidos está tentando exercer sua influência no Canal do Panamá e também em regiões do México, ok? Não podemos falar de D também, não. Pelo seu processo de independência no século XIX, onde o México se endividou.
e a revolução era uma possibilidade para alterar tal situação de dependência. Gente, também não pode ser. Quando você desenvolve uma revolução, você tem que saber que você vai passar por um momento de instabilidade. Isso aconteceu no México. Só que olha para cá, vamos justificar esse gabarito B. O gabarito B, gente, aqui no quadro, a gente percebe que ele vai mostrar aqui a luta do campesinato pela propriedade de terra e as reivindicações de setores burgueses por um maior espaço na política. O que é que ele está falando? Eu vou fazer revolução? Vou. Eu quero a galera com mais acesso à terra. Só que, gente, eu quero a galera com mais acesso à terra porque eu não quero nenhum burguês de fora mandando aqui. Eu não quero ninguém exercendo imperialismo. Eu quero o quê? A tal da autonomia. Eu quero que o México seja o México de fato. E aí, galera, a gente percebe que esse contexto mexicano, para o nosso caso aqui de aula de América Latina, é um contexto extremamente problemático, tá bom? No nosso próximo encontro, quero que você fique atento aí, semana que vem, que a gente vai trabalhar sobre a construção da América do Sul. Gente, aula extremamente importante. Importante tipo quanto? Tipo muito. Tipo pra caramba. Tipo demais, gente. Então, olha só. Não deixe de acompanhar as nossas próximas aulas. Galera, se inscreve aqui, dá o curtir aí na nossa página. Olha o nosso canal no Facebook. Compra o nosso material que tá fera. E siga a gente em todos os lugares da vida que você puder seguir. Galera, um beijo, um abraço, beijos!